Boa noite a todos os amados, todos os queridos. Que alegria poder estar aqui para mais uma vez transmitirmos a palavra de Deus ao seu coração. Todas as noites estamos aqui, eu, pastor Wagner de Barros, pastor da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Estamos aqui, transmitindo um pouco da palavra do Senhor. Temos tido, durante já praticamente 2 semanas seguidas, encerrando hoje, uma série de devocionais com o título Os 10 Mandamentos. E em cada um deles estamos aprendendo muitas coisas formidáveis, não é verdade? Como Deus é maravilhoso, nos ensinando a sua santa e bendita palavra. Obrigado você que entra aqui, que você que deixa o seu boa noite. É uma alegria muito grande ver que você muitas vezes compartilha a nossa transmissão, deixa também a sua palavra de incentivo, de gratidão. Obrigado. Com certeza isso alegra muito o nosso coração. Hoje, dia 25 de setembro do ano de 2020, vamos mais uma vez para uma lição preciosa da palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha dado a você uma ótima semana. Então, estamos ainda nela, praticamente no fim dela, e com certeza, através da sua palavra, receberemos bênçãos. Bênçãos sem medidas. Vamos orar e depois eu convido você, é claro, para irmos ao texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz a palavra de Deus. Antes, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas e abençoe a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Usa-me, ó Senhor, e que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. E amém. Não cobiçarás. A palavra de Deus nos fala ainda na continuação desse texto, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Hoje, então, chegamos, como eu disse, ao 10º mandamento. E hoje nós vamos falar sobre não cobiçarás. Este mandamento, ele, em resumo, ele proíbe algo muito sério, que é a atitude que muitas vezes permitimos ter nos nossos corações. Esse mandamento, ele então trata sobre um desejo que muitas vezes ele aparece no nosso coração. A cobiça. A cobiça. A cobiça, ela é a ansiedade de possuir. A pessoa que tem essa prática, na verdade, ele chega até a ficar aflito, ele não se contém. Há uma inquietação muito grande. A Bíblia, de certa forma, nos mostra algumas condutas ideais em relação às coisas desse mundo, Eu gosto muito do texto bíblico que diz: alegra-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. É claro, conforme a sua perfeita vontade. Agora, a cobiça, conforme esse texto bíblico, ela não está ligada apenas aos bens. Nós podemos realmente perceber que o texto bíblico ele é muito mais amplo, ele nos mostra algumas outras coisas. Aqui esse texto chama a minha atenção e eu levo a você esses pontos de destaque, a grande probabilidade que o ser humano tem de cobiçar várias coisas diferentes. Aqui o texto bíblico falou sobre a casa, que de certa forma significa os bens materiais. O texto bíblico falou sobre a mulher do próximo, isso significa um desejo pecaminoso, é claro, não é verdade? Envolvendo tragédias de ordem de vida conjugal e sexual, moral. O texto bíblico fala sobre não cobiçarás o servo, a serva. Em resumo, não cobiçarás o sucesso, a prosperidade do seu próximo.
E também fala, não cobiçarás o quê? Coisa alguma do teu próximo. Quer dizer, depois do Senhor Deus dar uma pincelada, creio eu, nos principais perigos de cobiça, ele vem e faz o quê? Ele fala, e nenhuma coisa do teu próximo, nem coisa alguma. Então o Senhor Deus, de certa maneira, agora no final ele fala, não cobice nada, não deseje nada que é do seu próximo. Como muitas vezes isso é difícil. É difícil porque nós vemos no próprio povo de Deus, na vida de Israel, da nação israelita, que o povo de Israel ali no deserto, ele cobiçou, ainda desejou as coisas lá do Egito, da terra onde o Senhor Deus tinha tirado eles. Não é verdade? E por conta disso, o Senhor Deus vem aqui no 10º mandamento, no último mandamento, e fala, não cobiçarás. Eu creio, ainda como introdução, que o que Deus está nos ensinando e ensinando para eles é que nós, no Senhor, temos que ter a nossa satisfação, o nosso contentamento. O homem, então, precisa aprender a estar satisfeito no Senhor. Isso não significa que é pecado ter as coisas. É claro que não. Mesmo porque eu acabei de mencionar o texto paralelo das Escrituras que diz, né? Alegra-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Muitas vezes existe um desejo no nosso coração. Nós não podemos permitir que esse desejo se torne descontrolado e acaba se tornando um sentimento de inveja e de cobiça daquilo que os outros têm e nós não temos. Já várias vezes eu percebi pessoas no seu linguajar, eles praticamente tendo este tipo de discurso. Por que tal pessoa tem e eu não tenho? Eu já ouvi crentes falando, por que a maioria dos irmãos da igreja tem carro e eu não tenho? Por que fulano está empregado e eu estou desempregado? Por que eu pago aluguel e tal pessoa tem a sua casa própria? Por que eu não encontro o meu cônjuge e eu vejo tantas pessoas felizes? Várias pessoas são assim. E por conta disso, esse desejo, essa cobiça, que não é assim satisfeita, né, pela pessoa, pelas circunstâncias da vida, faz com que a pessoa se torne muitas e muitas vezes uma pessoa amargurada, triste. E deixa até de servir ao Senhor como poderia por conta disso. Essa atitude, esse mandamento, proíbe essa atitude do coração. E é um mandamento muito sério, porque alguns outros mandamentos, a impressão que dá é que eram mais assim fáceis de serem conduzidos. Agora, esse trata de coração. Esse trata de uma atitude que, se realmente nós não lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, vamos pecar neste mandamento. Então vamos lá. A grande verdade é que o homem, a pessoa, a mulher, quando ele realmente não toma cuidado nessa área, ele vai perder algumas coisas muito importantes na sua vida. Ele perde. Vou precisar pisar no acelerador e trazer assim com rapidez as definições, os pontos desse importante ensinamento nessa noite. Então fique comigo. Em primeiro lugar, então, o que o homem perde quando ele peca do pecado ele cai do pecado da cobiça? Não cobiçarás, diz a Bíblia. Então, em primeiro lugar, ele perde, muitas vezes, ele perde o seu caráter. Ele perde o seu caráter. Não precisa ir lá, mas depois abra sua Bíblia. Eu sei de muitas pessoas que anotam os nossos devocionais. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, 1-2. Aquele texto mostra a história de Davi. Davi, ele tem uma história de grandes vitórias. Ele contribuiu e muito, né, para as vitórias do povo, da nação de Israel. Ele tornou-se rei de Judá, rei em Israel. Foi ele que trouxe a arca para Jerusalém. Ele conquistou muitas, como eu disse, muitas vitórias contra as nações ali vizinhas. Davi, ele se caracterizou como um homem de caráter, pois ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tem ninguém que tenha um caráter melhor do que alguém com o coração de Deus. Não é mesmo? Segundo o coração de Deus.
No entanto, o texto de 2 Samuel 11 nos mostra que Davi caiu em pecado com Batseba. Aquele homem que desenvolveu paz na nação, poderio militar a Israel, aquele homem que tinha então tantas coisas, inclusive ali, a sua reputação, de repente, por causa da cobiça, ele perde muitas coisas, mas em especial quero destacar, ele perdeu o seu caráter. O caráter que foi construído, que foi levantado. E você já percebeu que muitas e muitas vezes a gente demora tanto tempo para construir um caráter, uma reputação? Demora um tempo. E glória a Deus por isso. É para a glória de Deus que nosso caráter pode ser levantado e realmente assim visto, reconhecido. Glória a Deus por isso. No entanto, Davi perdeu. Ele perdeu o seu caráter por causa dos seus desejos. Veio a tentação. Ele tentou até depois ocultar o seu pecado e por conta disso, num efeito dominó de pecados, aconteceu até tragédia como assassinatos, destruição de famílias e etc. Muitas e muitas outras pessoas foram afetadas por causa do desejo desse homem, por causa da cobiça desse homem. Então, o problema que acontece é esse, quando nós então pecamos, o estrago não somente é na nossa vida, mas nós também alcançamos com o nosso pecado muitos que estão ao nosso redor. Cobiçou a mulher de outro e por conta disso ele perdeu o seu caráter. A cobiça pode fazer-nos perder o caráter. Aqui foi a moral, mas pode ser até outras áreas. Foi a área moral que ele caiu. Mas se você está tendo um descontrole, cobiçando, por exemplo, coisas materiais, você pode perder a sua reputação na área material. Não é verdade? Na área financeira, por conta de dívidas, etc. e etc. E assim nós poderíamos ilustrar sobre tantas e tantas outras coisas, tantas e tantas outras áreas. Meu amado, pague o preço que for preciso para não perder o seu caráter. Ele vale muito. E ele vale não para a glória nossa, mas para a honra e a glória de Deus. Segundo lugar, não apenas o seu caráter, mas as pessoas também perdem quando cobiçam. Eles perdem o quê? Eles perdem o caráter com as pessoas. Em segundo lugar, eles perdem a comunhão com Deus. A história de Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 7, mostra a queda do homem. Adão e Eva pecaram. A Bíblia nos fala naquele texto que Eva viu que a árvore ela era boa, desejável para se comer. E você sabe a história, Ela foi lá, comeu e o pecado entrou no mundo. A cobiça nos faz colocar, sabe o quê? Coisas no lugar de Deus. Não perca essa frase. A cobiça nos faz colocar coisas no lugar do Senhor Deus. E assim aconteceu com Eva. Aconteceu com Adão. Alguém disse certa vez que a cobiça é a mãe do roubo, é a prima da inadimplência e a irmã da corrupção. Alguém disse certa vez que a cobiça é a essência do egoísmo e do amor próprio. Se o diabo estivesse certo, realmente valeria a pena ali pegar aquele fruto proibido? Valeria. Mas a questão é que o diabo estava errado. E não valeu a pena pegar aquele fruto, tocar naquele fruto, experimentar. Por quê? Porque ela satisfez a sua vontade, o seu desejo, mas ela perdeu algo. Eles perderam algo. A comunhão com o Senhor. Meu amado, nós temos que tomar cuidado porque a cobiça, as coisas do mundo, seja elas quais forem, não é verdade? Conforme foi citado no texto de Êxodo, a cobiça, ela vai satisfazer a nossa carne, mas ela não vai satisfazer o nosso espírito, a nossa alma. E por conta dela, muitas e muitas vezes nós vamos o quê? Perder a comunhão com o Senhor. Perder a comunhão. Voltando ao texto anterior, do ponto 1,
Lembra a oração de Davi? Por que Davi orou ao Senhor? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele perdeu a comunhão. A cobiça fez com que algo entrasse no lugar de Deus temporariamente, e por conta disso ele perdeu aquela comunhão maravilhosa, especial que ele tinha com Deus. A cobiça nos faz perder o caráter diante das pessoas. A cobiça nos faz perder a comunhão para com o nosso Deus. E diante disso, apenas aplicando de uma forma bem simples, você já percebeu que as pessoas, de uma maneira muito clara, por conta do mundo capitalista que nós vivemos, elas estão trabalhando que nem doidas para conseguir a casa. Elas que nem doidas trabalham para conseguir o carro. Elas que nem doidas trabalham para dar luxo e conforto para a sua família. Eles querem. E muitas vezes nada de errado com isso. Mas a cobiça é tão grande para satisfazer-se com as coisas do mundo, que essas próprias coisas do mundo, que não são pecado, mas a partir do momento que elas ocupam o lugar de Deus, elas fazem com que a pessoa perca a comunhão com o Senhor. Perca. E a maior prova disso é o fato de muitas e muitas pessoas estarem tão ocupados com o trabalho para ganhar dinheiro, para conseguir as coisas, que eles, por conta disso, faltam na igreja, eles negociam cultos, eles deixam de ler a Bíblia, eles deixam de orar, eles deixam de ter as prioridades, e etc. Em resumo, eles perdem a comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a cobiça faz com que as pessoas percam o caráter, a pessoa perca o caráter como as outras pessoas percam a comunhão com Deus, e em último lugar, a cobiça pode chegar até a fazer com que a pessoa perca o céu com Jesus Cristo. Perca o céu. O texto, eu devia ter colocado os textos na projeção, mas acabei não fazendo, mas os textos de Mateus, o texto de Mateus capítulo 27, versículo 3, mostra a queda de Judas Iscariotes. E em resumo, o que Judas fez? Ele trocou Jesus, porque ele cobiçou o quê? O dinheiro. Ele entregou Jesus por dinheiro. Judas, um homem privilegiado, ele ouviu as mensagens de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele andou com o Senhor Jesus, ele descansou aos pés de Cristo Jesus, ele caminhou com Jesus, ele foi testemunha, prova viva, com os olhos aqui, luz, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. No entanto, apareceram 30 moedas na sua vida. Ele cobiçou aquelas moedas. E ele trocou Jesus pelas moedas. Nos faz lembrar a parábola do jovem rico, ou a parábola do filho pródigo, o jovem rico que não quis abandonar as riquezas, o filho pródigo que pegou tudo aquilo que ele tinha e foi para o mundo. Meu amado, é incrível como as pessoas trocam, principalmente o dinheiro, a prosperidade, a fama, os recursos e etc., o luxo, o conforto, eles facilmente trocam, por conta da cobiça nessas coisas, eles trocam essas coisas por Jesus. Jesus por estas coisas, melhor dizendo. Por conta disso, muitos deixam de receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se são salvos, perdem a comunhão com Deus. Se ainda não são salvos, crentes, essas coisas, pelo fato de estarem sempre focados e olhando só para o mundo material, físico, monetário, eles não recebem Cristo como Salvador. Eles realmente eles perdem o céu para ganhar as coisas passageiras na terra, sendo que céu é eterno e a terra é passageira. Eu acho que você nunca viu num cortejo fúnebre um caminhão de mudança atrás do carro que estava transportando o caixão, não é verdade? Por que você nunca viu isso? Eu nunca vi isso. Porque nós não levamos nada desse mundo. Nós não levamos nada. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Que texto sério da palavra do Senhor. Que texto sério. Então eu termino o nosso devocional hoje dizendo que se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você pode e você deve entregar sua vida a Jesus agora. E por que não fazer? Ele te ama, ele está oferecendo a você a salvação. Coloque a fé nele.
Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. E realmente ele ainda está com os braços abertos, esperando você. Não na cruz, porque a cruz está vazia, amém? Mas ele está com os braços abertos, esperando você à destra do Pai Celestial. Porque ele é um Salvador vitorioso. Ele venceu a morte e perguntou para ela: onde está o teu aguilhão e a tua vitória? Então esse mandamento ele é muito importante, porque ele ensina o seu povo, o povo de Deus, os crentes, a ter contentamento no Senhor e esperar dele as suas dádivas, os seus presentes, as suas graças, mesmo que materiais, que ele com certeza pode nos dar. E esse mandamento também ensina o descrente a muito mais do que desejar as coisas dessa terra, a desejar as coisas lá do alto. Por conta disso, encerramos a nossa série de devocionais dizendo: não cobiçarás. Venha para Jesus Cristo agora. E você, crente, se precisa ter uma vida mais perto de Deus, você já sabe como orar. Obrigado por sua participação aqui. Vamos orar. Senhor, abençoe todos que assistiram este devocional. Derrame suas bênçãos e fale em cada coração poderosamente. Eu te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, amanhã não teremos devocional. Não faremos mais aos sábados. Domingo, Deus permitindo, 9 da manhã, a live da EBD da nossa igreja. À tarde, 4 da tarde, a live do culto infantil. À noite, às 19 horas, o culto dos adultos. Perdão, irmãos. Portanto, nós temos um encontro marcado nesse final de semana, pelo menos 3, não é verdade? Atenção, terminamos com a nossa divisa. Semana que vem começaremos uma nova série de estudos. Agora eu me despeço dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.